O momento das comissões, nesta edição do AB no Ar, vai ser com a advogada Viviane Pontes, que é a secretária da Comissão de Direito do Consumidor. A época é a melhor possível, né? Tem Black Friday em novembro, tem Natal em dezembro. O que as pessoas precisam saber sobre o direito do consumidor nesse momento assim? Dicas práticas, Viviane. Dicas práticas em relação ao direito do consumidor nesse momento. O principal direito do consumidor e que é consagrado em todas as legislações, principalmente no CDC, é o direito à informação. Então, o consumidor, em primeiro lugar, deve buscar se informar. Se vai fazer compras pelo e-commerce, pela internet, nessa época de pandemia, o que é muito comum, tem que buscar se informar sobre a idoneidade daquela empresa, pode buscar inclusive um órgão muito importante, um site governamental que é o consumidor.gov.br. Lá há um ranking das empresas que atendem bem os clientes ou não. Além disso, caso o consumidor tenha algum problema em relação à entrega, então adquiriu aquele produto para presentear no Natal, mesmo em épocas de Black Friday, e foi prejudicado por essa empresa, não recebeu. O que fazer? Então, o Código de Defesa do Consumidor ele oferece algumas alternativas e o principal artigo que o consumidor deve consultar é o artigo 35 do CDC. Do que fala esse artigo? Justamente do descumprimento da oferta. Então, as dicas que eu daria para o consumidor nesse momento: primeiro, se informe, porque esse é um direito básico seu, direito de informação. E a segunda dica, a segunda orientação seria: procure as alternativas do artigo 35, porque no CDC a oferta vincula. Então, se houve uma oferta, necessariamente ela deve ser cumprida. Em caso de descumprimento da oferta, por exemplo, uma falta de entrega num comércio eletrônico, então o consumidor tem diversas alternativas. Ele pode exigir a execução forçada, o cumprimento, a entrega, ou a restituição do dinheiro, ou mesmo, então, um produto equivalente. Agora, quando há uma pendência, quando há uma disputa entre o consumidor e o empresário, seja lojista, seja prestador de serviço, tem tido mais acordos ou a pendência é levada ao tribunal? Na verdade, infelizmente, os fornecedores não têm se valido desse importante instrumento que é o acordo, tanto quanto poderiam. Então, o consumidor, ele sempre tenta fazer um acordo, ele tenta entrar em contato com o fornecedor, ele procura o PROCON, que é um órgão que vai tentar fazer o acordo, mas infelizmente as grandes empresas acreditam que, na verdade, não há tanto lucro assim em se fazer um acordo e permitem que as demandas continuem enchendo ainda mais o poder judiciário. Então é sempre indicado que o consumidor procure um acordo, mas o que nós temos visto com as grandes empresas é que infelizmente elas ainda contribuem para a litigiosidade. Na conversa que a gente teve antes de você começar a participar do momento das comissões, você usou a palavra, o termo empoderado, né, para o consumidor. O consumidor está mais empoderado? O consumidor está mais empoderado, mas ele precisa ser mais ciente disso, dos seus direitos. Então, o consumidor ele tem uma gama de direitos, uma gama de garantias e de instrumentos para efetivar os seus direitos, mas ele ainda não conhece. Então, vejam um exemplo bem simples. Repararam que de uns anos para cá, todo estabelecimento tem um Código de Defesa do Consumidor? Alguém já abriu esse Código de Defesa do Consumidor? Dificilmente. Desde 2010, há uma lei federal que determina que todo estabelecimento tem. O que o consumidor pode fazer? Seria interessante que ele conhecesse os artigos que lhes são úteis para justamente poder apresentar aquilo para o fornecedor no momento. Então, por exemplo, o artigo 6º fala sobre os seus direitos básicos, direitos de informação. E se o produto apresenta um defeito, um vício, uma falha, um vício? O que ele pode fazer? Consulte o artigo 18, porque todas as alternativas estão lá. Ele pode exigir o dinheiro dele, ele pode exigir um abatimento ou a rescisão do contrato. E se a oferta não é cumprida? Então, preço na gôndola é um, preço no caixa é outro. O que fazer? O artigo 35 resolve justamente a oferta não estar sendo cumprida. Assim como o artigo 39, que fala sobre práticas abusivas, como a venda casada. Então, na verdade, se o consumidor conhecer os seus direitos, de fato, ele vai verificar que ele tem vários instrumentos. Outro instrumento importante, consumidor.gov.br, que é uma plataforma do governo que o consumidor pode utilizar para tentar, então,
aplicar os seus direitos e assim obter o seu ressarcimento. Então, o consumidor está empoderado? Sim. Poderia ser mais? Sem dúvida, mas se ele conhecer os instrumentos que ele já tem, certamente ele vai poder se defender ainda mais. E nessa época de final de ano, Black Friday primeiro, Natal depois, troca de produtos, como é que faz? Essa é uma dúvida muito comum. Justamente por estar empoderado, às vezes o consumidor ele acha que ele tem até um pouco mais de direitos do que tem. Então veja só a questão da troca, como é interessante. A troca não está prevista no Código de Defesa do Consumidor, então o fornecedor ele não é obrigado a trocar. Ele só é obrigado a trocar se aquele produto apresentar um vício, um defeito, uma falha. E aí sim há a obrigatoriedade de trocar. Mas se o consumidor não está satisfeito com o tamanho, com alguma característica daquela peça e a peça não apresenta nenhuma falha, o fornecedor não é obrigado a trocar, exceto se o fornecedor tiver prometido isso. Então, se o fornecedor diz, aceitamos a troca em 30 dias, ele precisa realizar essa troca em 30 dias. E de onde vem essa garantia? Escrito na nota fiscal? Quem vai dar um presente, por exemplo, pega esse compromisso do vendedor? Na verdade, as lojas elas já deixam essa informação de maneira bem ostensiva. Deixam no seu site, na própria loja. Aí tem valor de contrato? Tem valor de contrato, até porque uma prática indevida dos fornecedores das lojas é a seguinte: só trocamos mediante a apresentação da nota fiscal. Essa exigência já não existe no Código de Defesa do Consumidor, porque a nota fiscal, como o próprio nome diz, tem finalidade fiscal, tributária. O que o consumidor precisa comprovar para efetivar a troca é que foi realizada a relação de consumo, que aquele produto vem daquele estabelecimento. Então, uma etiqueta fixada, um canhoto de cartão de crédito, isso já seria o suficiente. Uma fotografiazinha no celular é bom na hora, né? Sim. Viviane, mais alguma observação importante para o consumidor e também telespectadora daqui do AB no Ar? Como eu disse anteriormente, o importante para o consumidor é fazer valer seus direitos. Só que para ele fazer valer os seus direitos, ele precisa conhecê-los. Portanto, é muito interessante, é muito importante para o consumidor e de todas as faixas etárias que busque esse tipo de conhecimento para que possa se defender. Então, hoje, com a pandemia, todos nós temos muito mais acesso à tecnologia, então devemos procurar sites do PROCON, de Instituto de Defesa do Consumidor. A nossa Comissão de Defesa do Consumidor tem cartilha, sempre publica no site da OAB Santos artigos a respeito de temas interessantes ao consumidor. Então, o que eu tenho a dizer ao consumidor? Informe-se e exercite seus direitos, porque você tem vários. Viviane, obrigado pela participação aqui no Momento das Comissões desta edição do AB no Ar e boa sorte aí na continuidade das atividades. Eu que agradeço.